A coisa está bem mais feia do que a gente imaginava. Esses dados aqui são de um estudo de 2016 que buscou avaliar a capacidade de interpretação do brasileiro. Eles refizeram esse estudo em 2024 e eu já vou apresentar os dados atualizados para vocês. Isso aqui consistia basicamente no seguinte: eles chegavam para um público que tinha pelo menos 4 anos de escolaridade, podendo ter até um sujeito com doutorado, mas pelo menos 4 anos de escolaridade. Ou seja, a pessoa pelo menos frequentou a escola por 4 anos, não é um sujeito que nunca pisou na escola. E eles apresentavam algumas perguntas com diferentes níveis de dificuldades. E a partir disso, essa pessoa ela era classificada dentro de um ranking ali de letramento funcional. E letramento funcional aqui é importante porque eles não queriam avaliar o conteúdo que a pessoa aprendeu na escola. Não queriam avaliar se a pessoa aprendeu a Bhaskara, se ela sabia usar o pretérito mais que perfeito, coisas assim. Eles queriam avaliar a capacidade que a pessoa tinha de resolver problemas do dia a dia. E isso é muito bacana, esse tipo de análise, porque revela a funcionalidade, o quanto nós somos funcionais usando o que a gente aprendeu na escola ou usando a capacidade cerebral que a gente desenvolveu na escola com o que a gente aprendeu. Às vezes você não vai usar a Bhaskara para alguma coisa, mas o raciocínio utilizado para aprender e resolver a Bhaskara pode ser utilizado em qualquer outro universo da sua vida. Seria mais ou menos o equivalente a você fazer musculação, fazer bíceps ou supino e depois você usar o seu bíceps e o seu peitoral para levantar sei lá, uma sacola de compra ou qualquer outra coisa. Então você transfere aquilo que você aprendeu, aquilo que você se exercitou na academia para outros universos. Seria mais ou menos o equivalente que eles queriam medir aqui, beleza? Então imagina que eles chegavam para as pessoas com a pergunta de nível 1, que é a mais fácil e eu já vou mostrar quantas pessoas acertaram. Era mais ou menos o seguinte, que você tinha uma indicação de uso de aspirina, que dizia o seguinte: indicações: dor de cabeça, dores musculares, dor reumática, dor de dente, dor de ouvido, alivia os sintomas da gripe comum. Dose oral, 1 a 2 comprimidos de 6 em 6 horas, de preferência após as refeições durante 7 dias no máximo. Guardar em lugar fresco, aí precauções, etc. A pergunta era, lendo isso daqui, por quantos dias no máximo você pode tomar esse medicamento? Tá? A porcentagem de acerto foi 90%. Então as pessoas 90% das pessoas falaram que durante 7 dias no máximo, porque está escrito aqui, né? Durante 7 dias no máximo. Veja que 10% das pessoas não conseguiram responder essa pergunta. Provavelmente são as pessoas analfabetas. Isto é, pessoas que não sabem nem ler, nem escrever. E aí fica difícil porque ela não sabendo ler, ela não vai conseguir entender isso aqui. E de fato, vocês vão ver que a gente tem mais ou menos uns 8 a 10% de analfabetos no Brasil. Aqui nós temos a pergunta de nível 2, que diz mais ou menos o seguinte: ao dirigir na chuva, tenha em mente, os freios param as rodas, mas são os pneus que param o carro. A mesma advertência vale para o caso de dirigir na lama, sobre areia, com óleo na pista ou em outras circunstâncias que alterem as condições de atrito. Pneus desgastados, sem estrias, na chuva, aumentam a probabilidade de perda de aderência e consequente controle do veículo, pois a água não escoará e o pneu deslizará sobre ela. E aí a pergunta era assim: o que faz com que o pneu com estrias aumente a segurança quando a pista está molhada? Basicamente a pessoa tinha que responder: o pneu com estrias facilita o escoamento da água, porque está escrito ali, né? Só que aí você tem que interpretar, né? Pneus desgastados, sem estrias na chuva, aumentam a probabilidade de perda de aderência e consequente controle do veículo, pois a água não escoará e o pneu deslizará sobre ela. Se pneus sem estria aumentam a probabilidade de perda de aderência porque a água não escoará, esse texto, o subtexto, né, não está literalmente escrito ali, como estava na anterior, que dizia no máximo por 7 dias o medicamento. Aqui você tem que fazer uma interpretação. Bom, se a água no pneu sem estria ela não vai escoar, isso logo indica que é a estria que ajuda a escoar a água. E aí a chave de correção era mais ou menos essa. A pessoa não precisava responder exatamente como está ali, mas tinha que fazer o raciocínio. Apenas 48% das pessoas conseguiram responder essa pergunta. O exemplo de nível 3, e veja como são exemplos importantes para o nosso dia a dia, né? Os gráficos a seguir mostram a evolução de populações de bactérias ao longo do tempo em 2 pessoas infectadas com a mesma bactéria. Nos 2 casos, os doentes tomaram antibiótico. Formula hipóteses sobre o que pode ter ocorrido para justificar a diferença nos 2 casos.
Aqui você tem um gráfico mostrando a quantidade de bactéria em bilhões e o tempo em dias, né? 0, 1, 2, 3. A pessoa, caso A toma o antibiótico, o nível de bactéria em bilhões começa a cair. No caso B, ela começa a tomar o antibiótico, mas lá pelo terceiro dia o nível de bactéria começa a subir de novo. Aqui a pessoa devia tentar explicar o porquê que esse gráfico está assim. Ela poderia usar diferentes respostas, que a pessoa esqueceu de tomar, que a bactéria criou resistência ou qualquer outra coisa assim, né? Aqui está a chave de correção, que o antibiótico não matou todas as bactérias, coisas nesse sentido. Apenas 25% das pessoas acertaram essa chave de correção. E aí nós temos a última pergunta, né? A mais cabulosa, a mais difícil. Deixa eu sair aqui. Que é o seguinte. Um gráfico e com o seguinte enunciado: a Organização das Nações Unidas produz estudos que permitem fazer projeções sobre a concentração de dióxido de carbono na atmosfera e o aumento da temperatura global. É com base nesses estudos que foi produzido o gráfico a seguir. Aí aqui você tem um gráfico que vai de 1950 a 2100, né, com um dado de projeção aqui, né? A partir daqui a gente entende que é uma projeção porque está escrito ali, e alguns cenários. O cenário pessimista e o cenário otimista, onde existirá diferentes níveis de aumento médio da temperatura global. Aqui, a pessoa deveria responder algo como: probabilidade depende de quanto a gente vai aumentar de emissão de gases ou quanto a gente vai conseguir tirar, isso mostra possibilidade. Eu deveria tentar explicar esse gráfico minimamente, né? 6% das pessoas conseguiram fazer isso. 6% das pessoas conseguiram fazer isso. E aí, eles refizeram esse estudo em 2024, com perguntas mais ou menos na mesma ideia, e os dados que a gente tem são esses aqui, que a gente vai falar um pouquinho mais. Deixa eu só aumentar aqui para ficar... Não ficou legal isso aqui, né? Bom, acho que vocês estão enxergando aí. Não sei, isso aí, foda-se. Bom, aqui a gente está vendo então que é o mesmo estudo, tá? É a mesma ideia. E a gente vê no nível geral aqui, ó, no nível total da população, sem ser estratificado por nível de ensino, a gente vê que 7% das pessoas foram classificadas como analfabetas, que são indivíduos que não conseguem decodificar nem elementos básicos da escrita, como letras isoladas, às vezes conseguem entender um número de telefone, mas é um pouco complexo. 22% das pessoas foram classificadas como rudimentar no seu letramento funcional, que são quem reconhece letras e conseguem decodificar palavras muito simples ou isoladas, mas não conseguem localizar informações em textos. Ou seja, até aqui, 7 com 22, nós temos 29% da população analfabeta funcional. Analfabeta funcional mesmo, né? Não a pessoa que você xinga na internet que é analfabeta funcional, que ela não é. Ela provavelmente compreende textos, etc. Mas, né, não é nesse nível, eu imagino. Se bem que 29% das pessoas, talvez de fato a pessoa seja, né? Isso aqui significa que a pessoa ela não consegue compreender se você der um texto para ela. Digamos que você deu um texto com 4 parágrafos e cada parágrafo, presta atenção, da gravidade, cada parágrafo é de um texto diferente. Então, o primeiro parágrafo é sobre aquecimento global, o segundo parágrafo é sobre behaviorismo e psicologia comportamental, o terceiro parágrafo é sobre arte e o quinto parágrafo é sobre mecânica quântica. Essa pessoa ela não tem capacidade de compreender que aquilo ali não é um texto uniforme, que são 4 parágrafos isolados que não compõem uma única estrutura textual. Você compreende isso, cara? Você compreende que esses dois grupos de pessoas que estão aqui, presta atenção aqui em mim, ó. Sai do gráfico agora, eu sei que você está tentando ler ali o intermediário, o proficiente, daí eu vou tirar da tela para pegar a tua atenção. Você entende que esse tipo de pessoa que está até os 29% ali, são pessoas que tiveram, nós como sociedade, o Estado feriu os direitos humanos dessas pessoas. Porque são pessoas que elas têm dificuldade de compreender uma placa. Elas têm como que essa pessoa vai deliberar se é razoável ou não pegar um empréstimo se ela não tem ideia do que são os juros compostos? Como que essa pessoa vai entender se é razoável ou não apostar no tigrinho? Como que essa pessoa vai
entender que não deveria seguir aquela influência daquela pessoa na internet porque está levando ela para o mau caminho. Ela não consegue, ela não tem estrutura cognitiva. Seria o equivalente a dizer que uma pessoa com diabetes tipo 1, cujo pâncreas não libera insulina porque não tem células beta-pancreáticas, fosse uma pessoa que, sabe, que ela não consegue porque não se esforçou. Não, ela não tem a célula. Essas pessoas, elas praticamente não têm os circuitos cerebrais que permitem ela, porque ela não foi treinada o suficiente. Você entende que ela não foi treinada o suficiente? Então é verdade que um dos principais fatores de risco para a saúde cerebral no Brasil é a falta de educação, enquanto que no mundo é a idade. Mundo desenvolvido, pelo menos, né? Se você qualquer lugar minimamente desenvolvido do planeta, o principal fator de risco para doença de Alzheimer e demências é a idade. Quanto mais a pessoa vive, mais chance ela tem. Aqui no Brasil saiu um estudo de um pesquisador chamado Eduardo Zimmer, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na revista The Lancet, mostrando que aqui é educação. A gente nem educou o nosso povo o suficiente para que eles fujam desse grupo de risco de baixa educação para doença de Alzheimer ou outras demências. Ou seja, essas pessoas que estão até os 29% são pessoas que, sabe, feriram a vida dessa pessoa, a cidadania. Elas provavelmente não conseguem exercer a cidadania delas, saca? Talvez por isso a OCDE mostrou que, segundo o levantamento PISA, né, mostrou que 50% dos brasileiros não têm cognição suficiente para exercer a sua própria cidadania. Isso é caótico, galera. É caótico. É um negócio assim, e não tem tanto debate hoje sobre educação como tinha antes, né? Sei lá, não sei o que está acontecendo, mas vamos voltar aqui para o nosso gráfico. Aí nós temos outros 36% das pessoas foram classificadas como elementar, que além da decodificação consegue localizar e identificar informações explícitas em textos de dificuldade baixa a moderada. Então, a pessoa que lê uma bula de medicamento consegue entender, basicamente. Intermediário já faz inferência simples e começa a compreender a relação entre partes de um texto, com dificuldade de avaliar criticamente o conteúdo. E apenas 10% das pessoas são proficientes, que são pessoas que dominam as habilidades, conseguem decodificar, localizar, inferir e avaliar criticamente, comparado com o senso comum, atuando sobre textos complexos com autonomia na escrita e leitura. Cara, se a gente fizer um cálculo aqui e colocar os analfabetos, os rudimentares, mais os elementares, nós temos 65% das pessoas entrevistadas que têm 4 anos ou mais de escolaridade não conseguem ou têm dificuldade de compreender um texto um pouco mais difícil. Você compreende o buraco que isso nos leva? Isso faz com que a curva de aprendizado para o treinamento de um novo funcionário numa empresa seja muito grande. Isso faz que as deliberações políticas sejam problemáticas. Isso faz com que a propagação de ideias erradas em saúde se difunda muito rápido, e o inverso é verdadeiro. Quando você tenta explicar de uma forma um pouco mais organizada e profunda um conteúdo em saúde, fica mais difícil de alcançar essa população porque simplesmente não entendem, não têm capacidade de entender. Isso faz com que shows, espetáculos, fofocas, conteúdos polêmicos alcancem muito mais pessoas do que conteúdos um pouco mais técnicos ou profundos. Isso leva a uma erosão da cultura, isso leva a um desinteresse pela literatura, isso reduz o número de leitores e aos poucos nós vamos caminhando para uma sociedade cada vez mais incapaz de ter algum senso de autonomia, cujos membros estão indo para o lado inverso, meio que se amalgamando em torno de um líder, geralmente um líder populista, e aqui você encontra tranquilamente figuras assim na esquerda e na direita, e essas pessoas elas começam a se parecer tanto que você não identifica mais um indivíduo com ideias próprias ou com qualidade de pensamento, e consequentemente aumentaria a probabilidade de ter um debate mais razoável, que tenha uma tese, uma antítese e uma síntese, e assim a nossa sociedade iria evoluindo aos poucos. E é isso, cara. Por outro lado, como eu falei naquele meu vídeo, acho que são 2 vídeos atrás, que eu estava caminhando na praia, trocando uma ideia sobre as minhas intimidades e dando uma dica para um Wesley que possa estar aí no outro lado da tela, começando a carreira ou fazendo uma transição de carreira. Queira ou não,
esse cenário oferece a você alguma oportunidade. Você vive, infelizmente, num país que as pessoas não conseguem interpretar bula. As pessoas, aliás, esse é um outro dado desse estudo, 55% das pessoas te falaram que não conseguiriam ou fariam com dificuldade interpretar um exame de sangue mesmo com os valores de referência ao lado. Você vive nesse país. Isso, se você lê 6 livros no ano e entender os livros que você leu e ficar menos tempo nas redes sociais apodrecendo o seu cérebro com conteúdo rápido e minimamente não ser tão vitimista como a gente tem visto as pessoas serem, talvez você vá galgar sim algumas posições aí no ranking de hierarquia social nesse universo capitalista que a gente vive, porque você simplesmente vai conseguir resolver mais problemas. E a gente é pago conforme a gente resolve problemas. Tudo bem? Deu para ficar claro aqui, cara? É horrível, é um cenário muito problemático, mas que, sei lá, pelo menos aí se você tá no outro lado da tela e quer não só ganhar grana e fazer uma vida confortável, mas também, por que não, e de preferência, você ter um trabalho que ajude a reverter esse cenário, como modéstia à parte acho que eu tenho. Tento trazer a galera para o lado do estudo, principalmente no reservatório de dopamina, que inclusive o QR Code está aqui, se você quiser fazer parte ou conhecer mais. É uma boa oportunidade. É uma ótima oportunidade. No mais, eu espero que esse vídeo não tenha deprimido você quanto deprime a mim. E peço que você deixe o seu like, eu estou gostando de fazer vídeos aqui no YouTube, tá maneira essa dinâmica que a gente está fazendo aqui, eu estou lendo os comentários de vocês, eu nem lia mais, rede social não leio mais comentário, aqui no YouTube eu tento ler, porque me motiva, vocês ficam me dando feedback positivo, isso me motiva a voltar aqui e fazer esses vídeos. Então eu agradeço se você puder deixar o seu like, parece que não é nada, todo mundo pede, mas importa bastante, porque o YouTube recomenda os vídeos de acordo com uma taxa que ele faz ali, entre uma razão que ele faz entre o número de likes e o número de views. Então se você der like e se inscrever no canal, o YouTube entende como relevante e encaminha para mais pessoas. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Até o próximo vídeo.